Você se lembra que ontem nós colocamos no ar detalhes de um homem que foi baleado neste condomínio, localizado na zona norte da cidade? Pois bem, havia uma dúvida do que teria acontecido lá, o porquê que um meteu bala no outro. Os policiais militares que chegaram no local atenderam a ocorrência e foram os primeiros a conversar com a vítima, até a chegada posterior do SEAT e do médico do SAMU, que fizeram depois o encaminhamento ao hospital universitário. Você lembra que o médico do SAMU, inclusive, conversou conosco, né? Ele falou a respeito e disse que a história contada pelo rapaz é de que ele teria ido cobrar um aluguel, mas eles não investiram muito em tentar descobrir o que estava acontecendo, porque o estado de saúde do rapaz era crítico. Ele estava com um abdômen rígido, com sinais de 2 perfurações no corpo, que pode ter sido uma de entrada e outra de saída. Pode ter sido um tiro só que acertou o corpo dele. Entrou de um lado e saiu do outro. Pode ser, ou podem ser 2 tiros também que ficaram alojados. O médico não tinha condição de ir no local na hora de verificar e de dar uma informação correta a esse respeito, né? Até porque também não é o trabalho dele, né? Esse é trabalho posterior de perícia, de médicos legais, né? De médicos legistas, né? Não é trabalho que o médico do SAMU, do SEAC tem que fazer numa hora dessas, né, amigo? Mas a polícia militar esteve lá no local, inclusive foi atrás de tentar localizar o indivíduo que seria autor dos disparos. E aquela história de que seria a cobrança de um aluguel é verdadeira, mas pasmem, senhoras e senhores. Eu pensei que o cara tivesse devendo um ano de aluguel, que o cara tivesse devendo um ano de condomínio, que o cara tivesse folgadão. Milão, R$1.000. O cara, ao invés de pagar, meteu bala no outro. E o resultado disso, ele continua devendo os 1.000 e agora vai ter que responder pela tentativa de homicídio. Policiais militares estiveram no Barra Forest, um condomínio localizado na zona norte da cidade, para tentar achar o cara que teria atirado contra o Wellington, um rapaz que foi cobrar o seu inquilino e acabou sendo alvejado por disparos. Socorristas do SEAT precisaram, inclusive, do médico do SAMU no local. Quando chegaram lá, o estado de saúde do rapaz era complicado, né? Quando a equipe policial chegou, ele ainda estava consciente, conseguiu passar as informações para a equipe, mas ele teve que ser encaminhado para o hospital para ficar sob vigilância, né? E o que ele falou para os policiais? Ele informou que ele tinha combinado de acertar essa dívida que eles tinham de um aluguel, foi lá cobrar essa dívida conforme eles tinham combinado, daí relatou uma confusão ali e o indivíduo teria disparado contra ele. A dívida é em torno de R$1.000? Isso, ele relatou em torno de R$1.000 a dívida. Seria do aluguel da casa? Isso, ele relatou que a casa era do pai dele, né? Ele foi cobrar essa dívida do inquilino e teve a confusão posteriormente. Ao invés de levar dinheiro, levou foi bala. Isso, ele teve um desfecho não muito favorável. Né? Agora, tenente, qual tipo de arma que teria sido usada? Então, a princípio a gente não sabe precisar com certeza, né? Que cabe a perícia ali se foi uma arma legal ou não, mas vai ser apreciado todas as informações depois. O autor dos disparos teria tentado se evadir num carro, parece que foi impedido, né? Isso, ele tentou se evadir, se não me engano, no veículo Gol, porém foi impedido, mas ele conseguiu se evadir num Ford Ka, só não conseguiu identificar a placa ali para repassar pra gente. Ele entrou em outro veículo e foi-se embora. Isso, por enquanto ele não foi localizado ainda. Sem a placa do carro complica mais um pouco para os senhores, né? Se a gente tivesse a placa era mais fácil localizar ele com base no vídeo monitoramento, mas sem a placa ficou um pouco complicado. Agora continuam fazendo patrulhamentos ali para tentar encontrar o autor. Isso, a gente tem o mínimo de características do veículo, então a gente consegue, se verificar um veículo parecido, consegue fazer abordagem.